O livro de Enoque e a queda dos anjos. O segredo proibido do cristianismo. Você já ouviu falar do livro de Enoque? Um texto antigo, repleto de mistérios e segredos proibidos, que revelam narrativas sombrias sobre a queda dos anjos e o caos espiritual que se seguiu. Enquanto a maioria das escrituras foi aceita pela igreja, o livro de Enoque foi deixado de lado, considerado perigoso e oculto. Mas por quê? O que revela de tão perturbador? Hoje, no Entre Anjos e Demônios, vamos desvendar os mistérios desse livro apócrifo, explorar a história dos anjos caídos, do Nefilim e o que tudo isso significa para o mundo espiritual. Prepare-se, pois o que você vai ouvir pode mudar a sua visão sobre o cristianismo e o mundo espiritual para sempre. Quem foi Enoque? Enoque era o sétimo descendente de Adão, bisavô de Noé, e um homem justo aos olhos de Deus. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, lemos: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa frase enigmática indica que Enoque não experimentou a morte, mas foi levado diretamente para a presença divina. O livro de Enoque, o texto foi encontrado em antigos manuscritos etíope e detalha visões e revelações sobrenaturais que Enoque teria recebido de Deus. A queda dos anjos. Os vigilantes. O livro de Enoque menciona um grupo de 200 anjos, chamado de vigilantes, que foram enviados à Terra para vigiar a humanidade. Porém, esses anjos se corromperam, liderado por Samiasa, o pecado dos anjos. Os vigilantes se aproximaram das filhas dos homens, tomaram-nas como esposa e geraram Nefilim, uma raça de gigantes descrita em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome, ensino de conhecimentos proibidos. Além disso, os anjos caídos ensinaram à humanidade segredos perigosos como armas e guerras, forjar espadas e armaduras, feitiçaria e astronomia, revelação de segredos místicos, cosméticos e vaidades, introdução da maquiagem e das joias. A ira de Deus. Deus, ao ver a corrupção da terra, envia o dilúvio para purificar o mundo. Os anjos caídos são aprisionados nas trevas até o juízo final, como mencionado em Judas capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os Nefilins, filhos do proibido. Quem eram os Nefilins? Esses gigantes eram híbridos, fruto da união entre anjos e humanos, descritos como seres violentos e dominadores, espalharam o caos pela terra. Teorias e conspiração. Alguns estudiosos sugerem que os Nefilins poderiam estar por trás de civilizações antigas, como a construção de pirâmides. Há quem acredite que a linhagem de poder na Terra teria conexão com esses seres. Passagens bíblicas. Em Números, capítulo 13, versículo 33, os espiões de Moisés dizem: também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Porque o livro de Enoque foi excluído da Bíblia. Oposição da igreja. Os líderes da igreja primitiva
considerado o conteúdo do livro de Enoque perigoso e confuso para os fiéis. Influência no Novo Testamento. Curiosamente, trechos do Novo Testamento, especialmente na Epístola de Judas e nas cartas de Pedro, fazem referência direta ao livro de Enoque. Motivo de rejeições. O livro apresenta uma narrativa detalhada da batalha espiritual, o que poderia despertar o medo e a curiosidade indevida sobre o mundo angelical. A teoria dos anjos caídos e dos nefilins desafiava a doutrina estabelecida. O livro de Enoque permanece um dos textos mais controversos da história religiosa. Suas revelações sobre os anjos caídos, os nefilins e os segredos proibidos do mundo espiritual nos fazem questionar o que mais está escondido nas sombras da história cristã. Talvez o que a igreja antiga considerava perigoso seja, na verdade, uma chave para entendermos a batalha espiritual ao nosso redor. Mas lembre-se, o conhecimento é uma espada de dois gumes. Precisamos buscar a verdade, mas sempre com decidimento e fé. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha e se inscreva no Entre Anjos e Demônios para não perder mais revelações do mundo espiritual. E como nos alerta a Bíblia, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4:22. Que o Espírito Santo guie todos para a sagrada luz. Nos vemos na estrada.